Mahabharata, volume 2, capítulo 1, os exércitos se preparam. Após estabelecer Drishtadyumna como seu comandante-chefe, Yudhishthira e seus generais consultaram Krishna. Chegou ao conhecimento deles que Duryodhana requestara a Bhishma que fosse o comandante-chefe dos Kurus, e ele aceitaram. Yudhishthira então solicitou Arjuna que fosse o principal general do seu exército, trabalhando imediatamente abaixo de Drishtadyumna. Ele queria assegurar que a incomparável perícia de Arjuna fosse utilizada por completo na batalha. As 7 divisões do exército Pandava foram então confiadas aos seus 7 comandantes. Enquanto os Pandavas falavam sobre os arranjos, Balarama fez-se presente. Ele adentrou a tenda de Yudhishthira na companhia de Akrura, Uddhava, Samba, Pradyumna e outras destacadas personalidades de Dwarka. Em suas vestes azuis e enguirlandado por flores douradas, Balarama parecia tão majestoso quanto o nome Kailasa. Krishna colocou-se de pé a fim de recebê-lo. Todos os reis fizeram o mesmo. Eles adoraram-no com afeição. Yudhishthira segurou as mãos de Balarama e saudou cordialmente, após o que pediu que ele se sentasse em um sofisticado assento. Depois que Balarama reciprocara cumprimentos com os mais velhos, como Drupada e Virata, sentou-se e disse: muitíssimos homens estão prestes a serem aniquilados. Certamente esse evento foi decretado pelo destino, motivo pelo qual não pode ser evitado. É vinda a hora da morte de todos esses kshatriyas. A terra logo se tornará uma massa de argila revestida de carne e sangue. Espero que vossos heróis deixem a guerra vivos e saudáveis. Repentinamente solicitei a Krishna que procedesse igualmente em relação tanto aos Kauravas quanto aos Pandavas, mas ele escolheu favorecer-vos. Krishna olhou para o seu irmão mais velho e sorriu-lhe. Balarama, com um olhar fixo em Krishna, continuou: Keshava colocou seu coração em vossos interesses, especialmente nos interesses de Dhananjaya. A vitória vossa é certa, dado que Krishna deseja. Portanto, em tempo algum me é possível agir separadamente de sua pessoa. Não participarei da guerra. Tanto Duryodhana quanto Bhima são meus discípulos na luta de massa. Ambos são igualmente queridos a mim, em virtude do que não suportaria ter que lutar contra algum deles, qualquer que fosse. Deixarei esta arena, por conseguinte, e peregrinarei pelos lugares santos, ciente de que eu não serei capaz de simplesmente me sentar e assistir com indiferença ao massacre. Balarama levantou-se e colocou seu elmo sobre a cabeça. Despedindo-se de Krishna e os Pandavas, partiu seguindo pelos Jadavas que vieram consigo. No transcurso de pouco tempo, outro visitante receberam os Pandavas. Era Rukmini, filho do rei Bhishmaka e cunhado de Krishna, que chegara com uma completa divisão Aksharini de guerreiros, de forma a agradar a sua irmã, decidira oferecer sua assistência ao lado de seu esposo. Vibrando a metálica corda de seu arco, entrou a passos largos na tenda de Yudhishthira, onde os Pandavas receberam-no respeitosamente. Ele disse: ó grande regente, se está temeroso ante o prospecto da guerra contra os Kurus, estou aqui para ajudar-te. Visto não existir alguém que possa igualar minha grandeza, teus inimigos não poderão rivalizar-me. Qualquer parte do exército inimigo que destines ao meu ataque cairá por terra. Sequer Bhishma, Drona e Kripa podem afrontar-me, derrotarei os Kurus e salvarei o planeta. Arjuna não se viu capaz de tolerar o vanglorioso discurso de Rukmini. Ele riu. Nasci na dinastia Kuru, sou filho de Pandu, aluno de Drona e tenho o auxílio de Kesha. Como posso recear o inimigo? O herói. Quando confrontei os Gandharvas, quem era meu amigo? Quando lutei contra os furiosos Danavas nos mundos inferiores, quem se fez presente de sorte a ajudar-me? Novamente, nos mundos inferiores, quem se fez presente de sorte a ajudar-me? Novamente, na batalha contra os Kurus, o reino Matsya, quem apoiava a minha pessoa. Nada temo, Rukmini. Não temos necessidade de teus préstimos. Podes ir-te
para onde queiras, ou permanecer aqui, se for teu agrado. Em qualquer dos casos, enfrentaremos os Curos, triunfaremos. Vendo os demais guerreiros concordarem com ágil, Rukmin franziu o sobrancelha, impôs seu arco e, sem proferir uma só palavra, deixou a tenda. Então conduziu seus soldados a Duryodhana. Se os pandas não o queriam, guerrearia pelos Kauravas, ao menos oferecer seus préstimos ao Yudhishthira primeiro. Na verdade, lutaria por Duryodhana com igual alegria. Rukmi ainda se lembrava do Swayamvara de sua irmã, na qual queria que ela selecionasse Shishupala para a desposar. No entanto, foi até o reino deles. Krishna, no entanto, foi até o reino deles e sequestrou Rukmini. Rukmi acossou Krishna e lutou contra ele, mas tudo o que conseguiu foi ser derrotado e humilhado, talvez agora pudesse desafrontar-se. Perante Duryodhana, repetiu as palavras que usara quando com o Yudhishthira. Não temos os Pandavas, ó rei, portanto estou aqui para ajudar-te. Duryodhana também o rejeitou, não tenho necessidade de tua ajuda. Ele riu. Que apreensão poderia causar-me os Pandavas, rodeado como estou pelos meus maiores heróis do mundo, além de eu mesmo ser um imponente guerreiro? Rukmi deixou os Kauravas e retornou para casa, decidido a não participar da guerra. Se ninguém queria seus préstimos, não lutaria. Que eles se aniquilassem uns aos outros sem ele. Depois que Rukmi se retirara, Duryodhana convocou seus conselheiros. Ele ordenou ao filho Shakuni, o Kluka, que fosse até os Pandavas como um emissário convencido de sua posição superior. O príncipe almejava escarnecer seus inimigos e mostrar seu desdém por suas ditas forças militares. Duryodhana diz: Uluka, tem com os Pandavas e diz essas palavras no alcance da audição de Krishna. A hora de agir é agora chegada. O que há muitíssimo ansiávamos dar-se agora. Estamos prestes a travar uma assustadora guerra entre nós e vós sois a causa disso. Confirmai agora todas as orgulhosas palavras que enviaram pela mediação de Sanjaya. Vejamos o verdadeiro poder que convosco detendes. Os negros olhos de Duryodhana semicerraram-se. Colocando-se de pé enquanto falava, apontou para o Luca. Dize isto ao Yudhishthira porque finges ser um homem virtuoso, ao descendente de Bharata. Agora anseias destruir o mundo em troca de riquezas. Aquele que se apresenta como piedoso enquanto escamoteia intenções secretas é comparável ao gato na famosa história dos antigos. Houve a história que Narada Rishi a meu pai contou. Aquele gato continuou com suas austeridades e no devido curso os ratos também notaram a conduta pacífica do gato e suas práticas piedosas duradouras, assim decidiram refugiar-se nele, embora naturalmente fosse inimigo deles. Disseram: buscamos por tua proteção, és nosso refúgio, nosso melhor amigo, sê como um tio para conosco e salva-nos daqueles que nos hostilizam. Possuis inclinação para a virtude e adotou um caminho de piedade. O gato aceitou relutantemente. Farei o que me for possível por vós, mas também necessito de vossa ajuda. Minhas austeridades extenuaram-me tão fortemente que não consigo mover-me. Em razão disso, alguns de vós terão que auxiliar-me a chegar ao rio todos os dias a fim de que eu possa me banhar. Os ratos concordaram com a condição e começaram a viver ao redor do gato. Todos os dias parte deles rumava ao rio, com ele o gato comia-os. Deste modo o gato engordava e se fortalecia, e os ratos em proporção diminuíam em número. Logo se deram conta do que acontecia. Um rato sábio entre eles apontou que as fezes de um animal vivendo de frutas e raízes não poderia conter pelos, em virtude do que concluiu. Esse gato apenas externamente exibe devoção, seu verdadeiro fazer, entretanto, é comer ratos. Os ratos desbarataram-se em todas as direções e o perverso gato também voltou para o lugar de onde viera. Ó Yudhishthira, concluiu Duryodhana, estás agindo da mesma forma em relação a teus parentes. As palavras que partem de tua boca não condizem com teus atos. Deixa cair a tua máscara de homem gentil e inofensivo. Revela-te e luta como um verdadeiro kshatriya. Enxuga as lágrimas de tua mãe, triunfando na batalha se puderes. Recorda nossa antiga inimizade. O veneno
acaso de Laca, o insulto a Drôpode, mostra-nos teu verdadeiro poder. Duryodhana riu. Ele zombou dos Pândavas de várias maneiras, desprezando o poder dos filhos de Pandu e exaltando o seu poder pessoal. Ele lembrou-os de todos os votos que haviam feito e disse-lhes que agora deveriam cumprir com seu verbo. Duryodhana rememorou a forma universal de Krishna com a em Hastinapura, informa a Vasudeva que seu ilusionismo não assusta a minha pessoa, também posso exibir muitas formas, mas qual o valor de semelhante coisa? Ó Keshava, vem nessa forma mística para o campo de batalha e veremos que diferença haverá de fazer. Conheço tanto o teu poder como aquele de Arjuna. Conheço o arco Gandiva e as aljavas de flechas inesgotáveis que possui, bem como a flamejante quadriga que Agni deu-lhe com suas flâmulas celestiais. Malgrado isso, desafios. Com efeito, ser-me impossível afrontar 1000 Krishnas e 100 Arjunas e ainda assim fazê-los fugir em todas as direções, muito embora conhecedor de tudo acerca de vosso poder, privar-vos-ei de vosso reino sem qualquer temor. Duryodhana começou a andar de um lado para o outro enquanto compunha sua mensagem arrogante. Karna, do Shashna e Shakuni aplaudiram seu bravo discurso e encorajavam a dizer mais. Duryodhana lembrou os Pandavas acerca do jogo de dados, do exílio que lhes ocasionara. Isso não é prova o bastante de minha superioridade? Tantas panelas lavou Bhima na cozinha de Virata que deve estar cansado. Arjuna usou braceletes e pulseiras e trançou seu cabelo. Yudhishthira tornou-se criado de Virata. Essas são as maneiras pelas quais um kshatriya pune os mais fracos. Nenhum temor suscitam-me os Pandavas. Tampouco o faz Krishna ou algum dos tolos que escolheram lutar ao vosso lado. Não devorarei nem sequer a menor fração de vosso reino. Luca memorizou cada palavra na disposição que Duryodhana a proferia. A despeito de Duryodhana haver falado por quase 1 hora, ele concluiu que a guerra comece amanhã, então vereis vossa tolice. Assim como um sapo em um poço desconhece o oceano, desconheceis quão vastas são minhas tropas. Aquele que deseja derrotar Bhishma, Drona e Kripa teria de ser capaz de despedaçar uma montanha com sua cabeça ou nadar ao longo de um oceano. Quando virdes as forças Kurus reunidas como um grande mar, vosso desejo pelo reino há de desaparecer juntamente com todo o pensamento concernente a reger este mundo. Algumas vezes homens que jamais praticaram serviço devocional desejam alcançar o paraíso, assim é vossa esperança de ganhar este reino. Amanhã veremos quem deve ser o legítimo governante da terra. Duryodhana por fim disse ao Luca que entregasse sua mensagem sem qualquer demora. O Luca subiu em sua quadriga disparou em direção ao acampamento dos Pandavas com as palavras de Duryodhana se repetindo em sua mente. Ele sabia que sua mensagem acenderia a fúria dos Pandavas, motivo pelo qual se dirigiu a Yudhishthira apreensivo. Por favor, vê-me somente como emissário, ciente de lei, que rege a relação com o mensageiro. Não te ires, uma vez que hajas recebido minhas palavras. Direi unicamente que Duryodhana encomendou-me a dizer nada mais. Yudhishthira sorriu e pediu ao Luca que se sentasse no interior de sua tenda. Nada tens a temer, podes falar despreocupadamente aqui. Relata-nos o que disse o avaro Duryodhana, movido por ganância e falta de persciência. O Luca olhou ao redor. Todos os líderes Pandavas estão presentes na tenda, com suas reluzentes armaduras e coloridas peças de seda. Assemelhavam-se a brilhantes planetas no firmamento. Todos eles fitavam-no, aguardando pela mensagem. Uma vez que o Luca terminara, os pandas se levantaram de seus assentos. Sem palavras, devido à ira, entreolhavam-se, rangiam os dentes, suas exalações eram baforadas de fogo e pareciam serpentes enfurecidas. Os olhos de Bhima enrubesceram quando mais iracundo dos pandas olhou para Krishna. Este riu e disse: o Luca, volta ao teu mestre e diz-lhe que recebemos sua mensagem e compreendemos seu significado. Será como ele diz, a Alfatena terá início amanhã. Depois da audição das abusivas palavras de Duryodhana, a assembleia
de reis parecia um oceano agitado por uma tormenta. Eles levantaram-se rugientes e golpeando os próprios braços. Atritando suas mãos uma com a outra, Bhima vociferou: Ó tolo, ouvimos tuas palavras cujo objetivo é instigar-nos à ação, como se fôssemos fracos e inativos. O Luca leva a minha resposta a teu mestre. Ó Duryodhana, replicou Bhima, exclusivamente devido a respeito por nosso irmão mais velho, por tanto tempo toleramos tua pessoa. O virtuoso Yudhishthira ofertou paz, tu recusastes. Titerano por teu próprio destino, agora desejas encontrar-te com Jamaraj. Certamente começará amanhã a grande embate. Jurei matar-te, bem como a todos os teus irmãos. Não duvides que tenho o poder de honrar minha palavra. O oceano talvez transgrida suas margens, e as montanhas talvez se rachem ao meio, mas o meu verbo jamais se revelará uma inverdade. Ó homem desatinado, nem mesmo os deuses e demônios combinados podem salvar-te agora. Beberei o sangue do Shashna e triturarei o restante dos Kauravas. Qualquer Kshatriya que se aproxime de mim, imerso em ira, dará imediatamente consigo a morada da morte. Pela alma que sou, juro que digo a verdade. Saradeva deu um passo à frente, leva esses dizeres ao tolo que te apresenta ordens. Somente devido a ti, essa disputa viu-se nascer, nascestes para ocasionar a destruição de tua própria linhagem, com efeito a destruição do mundo. Estimulado por Shakuni, sempre agiste com más intenções em relação a mim, sem mais demora matar-te-ei perante todos os teus guerreiros. Mensagem de Duryodhana criara grande desordem na tenda dos Pandavas. Os reis e guerreiros gritavam com o Luca e apontavam-lhe suas armas. Arjuna acalmou-os, então voltou-se a Bhima e disse: Ó Bhimacena, sê paciente, aqueles que se inimizaram contigo, destruídos logo serão, não havendo nada que possa salvar. Quanto a Uluca, a sua exprobação é descabida, dado que se trata de um mero mensageiro. Que erro pode cometer esse emissário? As palavras que proferiu não eram de sua autoria. Arjuna olhou para os monarcas reunidos. Todos vós escutaram um nécio discurso de Duryodhana, dirigido até mesmo a Krishna. Com vossa permissão, apresentarei minha mensagem. Arjuna acomodou-se em seu assento ao lado de Yudhishthira, que então disse: Com vossa permissão, apresentarei minha resposta. O Luca, agora trêmulo, ouviu a fala de Arjuna. Informa Duryodhana: amanhã o Gandiva entregar-te-á minha resposta. Somente eunucos se aproveitam de palavras. Arjuna acomodou-se em seu assento ao lado de Yudhishthira, que então disse: Ouvi a voz do teu mestre, Luca. Dize-lhe isso em redarguição. Ó tolo, sempre escolheste a perversidade para conosco interagir. Não obstante carente de poder, agora desafia a guerra, e dependendo da destreza bélica alheia, que profere ameaças, um verdadeiro kshatriya combate seus inimigos dependendo do seu poder pessoal. Uma vez que não és valoroso o bastante para fazê-lo, por que urrar tão alto? Vendo que o destino encerrara, o Lucas se levantou do seu assento a fim de partir. Krishna o deteve. Ó Duryodhana diz isso também. Ó pecaminoso, julgas que minha presença nessa guerra não terá consequências, porque não lutarei. Não te equivoques. Conduzirei a quadriga de Arjuna, destar-te ver-me-ás por toda parte, consumindo tuas forças, assim como o fogo consome a grama seca. Mesmo se fores para além dos 3 mundos ou entrares nas regiões inferiores, amanhã verás atrás de ti a quadriga de Arjuna. Também julgas que Bhima se permitiu a feitura de infrutíferas ameaças, mas deves vê-lo como alguém que já bebeu o sangue de Dushashana. Nem o Yudhishthira, nem os seus irmãos experimentam sequer um vislumbre do medo de tua pessoa, haja vista que és forte apenas em discurso. O Mahabharata, volume 1,
Mahabharata, volume 2, capítulo 1. Os exércitos se preparam. Quando Krishna concluiu sua fala, Arjuna colocou-se de pé subitamente, insatisfeito com a curta resposta que dera a Duryodhana. Novamente se expressou: diz isto a teu mestre, ao mais detestável dos homens, havendo estabelecido Bhishma como teu comandante, alardeias que Arjuna e os demais filhos de Pando jamais o atacarão. Nada obstante, farei dele meu primeiro alvo. A voz de Arjuna ebulia em uma exasperada em uma exasperação reprimida. Conquanto os sentidos do adorável avô estejam sob controle e ele possua grande sabedoria, aceitou lutar ao teu lado e escolheu a morte, movido pelo qual não hesitarei em flechá-lo. Ó Duryodhana, tuas esperanças são inúteis, és arrogante, ríspido, desumano, vicioso, parcial e profundamente avesso à probidade. Logo hás de receber as consequências de tua natureza. Contra um enfurecido Arjuna, auxiliado por Krishna, que esperança de sucesso te pode restar? Teus parentes em breve lamentarão tua morte, uma vez atingido pelo golpe de Bhima, lembrar-te-ás de tua imprudência. Quando Arjuna sentou-se, o Luca reverenciou Yudhishthira, ansioso por partir. Após tranquilizar, o Yudhishthira disse: remete também esses dizeres a Duryodhana: julgaste-me inapropriadamente, se quer vermes ou formigas, desejo ferir. O que dizer de meus parentes? De onde minha apresentada disposição a aceitar meras 5 vilas a fim de evitar a guerra? Unicamente devido a ti esta calamidade se fez ao homem de pobre entendimento, subjugado pela luxúria, não aceitou o conselho de Krishna, senão que arangou como alguém privado de sua racionalidade. Qual é a utilidade de tuas palavras? Apresenta-te à luta, juntamente com todos os teus amigos, a morte é o que te aguarda. Bhima apertava suas próprias mãos e respirava pesadamente, apesar que haveria aceitado a solução pacífica ao conflito, não lhe era possível negar a sua felicidade ante o prospecto de finalmente confrontar os pecaminosos Kauravas. A mensagem de Luca alimentara o fogo de sua grande ira tão fortemente que adentrou em um frenesi. Não obstante, teria de aguardar até a manhã seguinte, ao longo do que seria uma interminável noite. Bhima dirigiu mais uma vez a palavra ao Luca com ainda maior rispidez. Eis minha palavra final, Duryodhana. Ó pecaminoso, volta para Hastinapura, ou habitarás o ventre de um abutre. São estas as tuas opções, agora disponíveis para ti. Juro pela verdade que minhas palavras proferidas no salão do conselho concretizar-se-ão. Beberei o sangue de Dushashana e esmagarei tuas coxas. Conhece-me como a morte de todos os filhos de Dhritarashtra. Quando Luca virou-se e curvou-se perante os monarcas reunidos, a voz de Dhristadyumna escutou-se. Ó Luca, diz a Duryodhana que nasci de sorte a matar Drona. Inexistem dúvidas de que ele e todos os seus seguidores hão de morrer por minhas mãos. O que mais preciso dizer? Lucas saiu da tenda de costas, curvando a parte superior do seu corpo e com as palmas das mãos unidas em gesto de respeito. Ele apressou-se para sua quadriga e, incitando os cavalos, dirigiu-se de volta ao acampamento Kaurava. Yudhishthira começou a movimentar seu exército no campo de batalha em formação. Dhristadyumna apontou incumbências específicas aos principais guerreiros. Cada guerreiro da quadriga deveria proteger as divisões de soldados de infantaria contra os quadrigários inimigos. Iguais deveriam confrontar iguais. Os líderes do exército foram designados para atacar líderes do exército oposto. Bhima guerrearia contra Duryodhana, Sahadeva contra Shakuni, Nakula contra Ashvatthama, Shikandi contra Bhishma, Uttamoja contra Kripa, Dhristadyumna contra Drona. Abhimanyu, que considerava tão poderoso quanto Arjuna, ordenou que se opusesse a todos os reis em apoio a Duryodhana, enquanto Arjuna recebeu a missão de proteger toda a força. Gradualmente, as tropas dos Pandavas assumiram sua ordem de batalha. Quando se deu
o ocaso solar, todos estavam em posição, prontos para marcharem em batalha na manhã seguinte. Duryodhana estava sentado em meio a todos os seus generais quando Luca retornou e emissou as respostas dos Pandavas. O príncipe sorriu com desdém e voltou-se para Bhishma. A guerra começa amanhã, ó avô. O que deve ser feito? Bhishma, conformado com a certeza da guerra e rendido à desesperança de Duryodhana recobrar a razão, respondeu: depois de curvar-me diante de Kumara, o deus da guerra, agirei como teu general. Sou tão hábil na organização dos exércitos quanto Brihaspati. Proficiente em todas as técnicas de ataque e defesa empregadas por homens, deuses e demônios, os Pandavas desconcertarei. Lutarei segundo as regras estabelecidas em livros sagrados, os quais conheço todos. Que todo temor em ti seja dispersado. Duryodhana desagradou-se das palavras que sugeriam haver algum medo dentro de sua pessoa. Não receio sequer os deuses e os asuras aliados contra mim. Ó possuidor de longos braços, digo em verdade, quão menor destarte é a minha apreensão quando tenho a tua pessoa como o meu comandante Drona ao meu lado, ao melhor dos homens, contigo pelejando por mim. Julgo que soberania sobre os deuses não seria algo de árdua obtenção. Duryodhana permitiu-se um silêncio de reflexão. Certamente seu exército era invencível, sobretudo sob a liderança de Bhishma e Drona, mas os Pandavas até então mostraram-se difíceis de serem derrotados, mesmo sem o suporte do exército. Agora contavam com 7 divisões de guerreiros prontos para o certame, e os irmãos, protegidos pelo astucioso Krishna, combateriam cheios de fúria. Ele garantiria esse sentimento. Corava voltou um olhar indagador a Bhishma. Desejo ouvir-te discorrer acerca dos pontos fortes das fraquezas do inimigo, bem como destes em nós, por obséquio dizer-me tudo o que é do teu saber. Diante de um grande número de guerreiros, na tenda de Duryodhana, Bhishma sentou-se e disse: ó rei, ouve-me descrever-te quem são os Ratas, Maharatas, Atiratas em teu exército. Há milhares de Ratas ao teu lado, cada um capaz de contender com milhares de guerreiros por vez. Há também numerosos Maharatas, que podem rivalizar 10.000 homens, e muitos Atiratas, que podem guerrear contra um número quase limitado de oponentes. Tu, ó filho de Gandhari, é um Atirata, e todos os teus irmãos são Maharatas. Todos vós sois exímios condutores de elefantes e quadrigas, grandes armidoutos, a vez de assolar muito numerosamente as forças Pandavas. Bhishma então descreveu a força de todo o destacado guerreiro do lado Kaurava. Descreveu Kritavarma, Shalya, Kripa, Drona, Ashvatthama, Bahlika como Atiratas. Quando julgou Karna, frequentemente considerando um Atirata, ele em quem Duryodhana depositava as suas esperanças, Bhishma diz: em virtude da maldição de Parashurama e da perda de sua armadura celestial, ele não é mais poderoso. Conquanto se gabe de sua suposta grandeza, elevaste-o a uma posição superior ao seu nascimento, sua presença é de pouca relevância. Quando em batalha, confunde-se, além de ser excessivamente piedoso para com os antagonistas. Em minha opinião, ele é apenas um meio rata. Uma vez perante Arjuna, não escapará com a sua vida. Drona concordou. Isso é verdade, tuas palavras jamais transportam mentiras. Karna levantou subitamente do seu assento, com seus olhos em grande ira. Ó ancestre, sempre encontras prazer em flechar-me com o teu verbo pontiagudo. Que pecado cometi para que sintas tamanho prazer em insultar-me? Isso tolero eu unicamente devido a Duryodhana. Em minha estima também és apenas meio rata, e não profiro uma inverdade quando digo
que és o inimigo de todo o universo. Sei que és hostil aos curos, malgrado teu disfarce de amigo. Quem senão o inimigo buscaria criar desunião entre nossas forças e extrair seu entusiasmo mediante maliciosas descrições do seu poder, dizendo que alguns são maiores do que os outros, com base em tua análise, simplesmente desencorajas os lutares. És movido unicamente por apego e aversão. A voz de Karna tomava as 4 direções da tenda, não mais era-lhe possível tolerar as pungentes palavras de Bhishma. Apertando seus pulsos, voltou-se para Duryodhana. O monarca abandona esse homem perverso prontamente. Se não fizeres, logo destruirá o teu exército, plantando sementes de discórdia. Que valor há suas estimativas? Deixe-me ir de encontro às tropas dos Pandavas. Logo serão vistos destroçados como touros em confronto com o tigre. Bhishma exalta a si mesmo como alguém capaz de pelejar contra o universo, mas suas palavras são presunçosas e sem valor. Porque é velho e senil, sua inteligência se tornou como aquela de um garotinho. Por conseguinte, rejeito neste agora e escolhe-me. Posso, sem qualquer auxílio, findar a vida dos Pandavas e de todos os seus seguidores. Contudo, adicionou, não farei enquanto Bhishma ainda estiver no campo de batalha. A glória e a fama de uma vitória recaem sobre o comandante e não sobre os combatentes individuais. Jamais contribuirei em algo cujos resultados ampliem a fama de Bhishma. Uma vez que esteja morto, exibirei minha bravura. Bhishma lançou sobre Karna um olhar desdenhoso. A hora do guerrear é chegado. Há muito eu sabia que esta calamidade se faria acontecer. Agora o fardo desta batalha vasta como o oceano, tenho de suportar sobre meus ombros. Não tenho qualquer desejo de criar desavença entre os nossos homens, unicamente em razão disso ainda vives, ó filho de um Suta. Embora eu me encontre de idoso e tu te encontres jovem, imediatamente destruiria teu desejo pela batalha e tirar-te-ia a vida. O Anantikura sentiu sua exasperação crescer. Bons homens são contrários à autoglorificação, mas o farei agora enquanto dou comigo destituído de controle. Quando me fiz presente no Swayamvara de Kashi, subjuguei sozinho todos os reis da terra. O que fizestes? És um homem mal fadado e desde tua chegada os curos se encontram com desastres. Valida tuas palavras na batalha, verei tua verdadeira força quando eu te veja escapar de Arjuna, ó homem de inteligência viciosa. Duryodhana colocou-se de pé. Que haja paz entre nós, ó filho de Ganga. Preciso tanto de ti quanto de Karna nesse confronto, e não existem dúvidas de que ambos realizareis feitos heróicos. Esquecei este desentendimento insignificante e compartilhai comigo mais acerca dos pontos fortes e das fraquezas dos dois lados beligerantes. O conflito logo terá início. Ainda fitando Karna, Bhishma começou a descrever a força dos Pandavas. O piedoso rei Yudhishthira é um imponente Maharata e errará pelo campo de batalha como um amedrontador incêndio. Seu irmão Bhimacena é possuidor de uma imensurável força. Seu vigor não é humano. Em combate, quer com massa, quer com flechas, ninguém lhe é páreo. Os dois filhos de Madre são guerreiros insuperáveis, recordando-se seu intenso sofrimento na floresta, destilarão veneno de sua ira e assim matarão seus homens. Ó rei, todos os 5 Pandavas são grandíssimos devotos do Senhor Supremo, em decorrência do que são invencíveis. Todos eles praticaram ascetismo e são devotados de retidão. A bravura e a destreza deles é sem par, como testemunhaste no Rajasuya, símbolo de sua conquista da terra. Mesmo quando infante, viste sua força extraordinária e experimentaste pela primeira vez a inveja de suas pessoas. A meu ver, deves evitá-los na batalha. Bhishma olhava fixamente para Duryodhana conforme falava.
Em relação a Arjuna, cujos olhos são vermelhos como cobre e que tem Narayana como seu aliado, eis que digo, nenhum bravo guerreiro em nenhum dos exércitos pode em algo igualar esse príncipe. Mesmo entre os deuses Gandharvas, Nagas, Rakshasas e Yakshas não possui ele rival. O que dizer entre os homens? Ele dispõe do arco Gandiva, uma quadriga divina puxada por cavalos que podem voar à velocidade do vento, uma impenetrável armadura celeste e duas aljavas de setas infindáveis, conhecedor de toda a arma celestial, há de destruir furiosamente teu exército, ó rei. Somente eu, ou o Precipitor, pode enfrentá-lo. Não existe um terceiro guerreiro capaz de se colocar perante ele quando chove suas flechas. Contudo, ele é jovem e saudável, ao passo que tanto Drona quanto eu estamos idosos e macilentos. Ele agora aguarda pela batalha com Keshava ao seu lado. Todos os reis na tenda de Duryodhana ouviram a descrição de Bhishma referente a Arjuna e sentiram-se impotentes. Bhishma descreveu os demais guerreiros no lado dos Pandavas. Após categorizar muitos deles como Atiratas e Maharatas, falou sobre Shikandi. Todos vós ouvistes que ele é destinado a matar-me. Todavia nasceu mulher, razão pela qual não confrontarei em batalha. Ouvi agora, enquanto partilho convosco, a história a qual contou o Rishi Narada.